Abramos a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 4, onde fala sobre a tentação de Jesus, versículo 10 e 11, olha só esse texto, versículo 10 e 11, disse-lhe Jesus: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. E os anjos vieram e o serviram. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra que está a Tua igreja, e a igreja também que ouve pela Rádio Logos FM, os que estão pelo canal do YouTube. Espírito Santo, o Senhor é quem glorifica o nome do Senhor Jesus. Fala aos nossos corações, abre a nossa mente, abre o nosso intelecto, e que possamos crescer na Tua palavra, e orar por meio da palavra, e sermos profetas nessa terra, que é a geração que está preparando uma plataforma para a geração que vem, que vai preceder a volta do Senhor, porque olhando para a figueira que é Israel, a gente vê que os frutos estão maduros, e o Senhor está perto de voltar. Fala, Espírito Santo, ao nosso coração, em nome de Jesus oro, e te agradeço por tudo, amém. Amém e graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a gente vai meditando algumas terças-feiras dentro desse texto de Mateus capítulo 4, da qual Lucas também registrou, também por jesuicidência, Lucas capítulo 4. Tanto Mateus ali no capítulo 4, Lucas capítulo 4, fala da questão da tentação de Jesus Cristo. Hoje estamos indo para podia dizer uma quarta parte, mas eu não venho dentro de partes, mas uma quarta palavra extraída dentro desse texto. E Deus deu um tema para hoje: eu não estou só. Levanta a tua mão direita e fala assim comigo: eu não estou só. Nós não estamos sozinhos. Em João capítulo 8, versículo 29, o Senhor Jesus Cristo, Ele fala para os seus discípulos, quando eles dizem: olha, vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar, no momento da tentação, no momento da provação, no momento em que Ele seria levado, preso para ser crucificado, os discípulos iriam o abandonar, iriam abandoná-lo, mas Ele diz: eu não ficarei só. Em João 8, 29 Ele diz: e aquele que me enviou está comigo, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu faço sempre o que lhe agrada. Fala comigo: o segredo é agradar a Deus. O Jesus Cristo é o nosso espelho, Jesus Cristo é o nosso referencial. Homens estão de pé, se vacilar cai, igrejas, instituições geram escândalos, pessoas se afastam, pessoas se desviam da presença de Deus por causa da queda do pastor, por causa da queda de um levita, por causa da queda de um obreiro, por causa da queda de um irmão. Mas essas pessoas nós temos que ser seus intercessores, nós temos que cobri-los de oração, temos que interceder por eles, orar por eles. Agora, não porque eles caíram, se afastaram, se desviaram, que a gente vai seguir o mesmo caminho, porque aquele que é o meu referencial, aquele que é a minha vida, o caminho que eu entrei, aquele que é a verdade, ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Ele não pecou, ele não falhou, então jamais vou deixá-lo, jamais vou abandoná-lo. Agora eu vou aprender com ele, eu vou aprender com o meu Senhor. O Senhor, quando foi tentado, foi levado pelo Espírito, Mateus capítulo 4, verso 1 em diante, Lucas também, para o deserto, 40 dias, sem comer, sem beber. Ali ele ficou orando, buscando a Deus, buscando direcionamento, porque a palavra do Senhor nos diz, lá em Filipenses capítulo 2, versos 5, se não me falha a memória, diz que vocês têm o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque mesmo sendo Deus, igual a Deus, ele não quis ele usurpar daquilo, mas ele esvaziou-se, ele renunciou tudo, e se colocou na forma de humano, de ser humano, e ele desceu mais, se colocando na forma de servo, e ele foi fiel até a morte, e morte de
cruz, até fiel até a morte. Por isso Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, um nome que é sobre todo nome. E todo joelho um dia vai se dobrar e vai reconhecer que só o Senhor é Deus. Então, para que ele suportasse e vivesse da forma como nós, como seres humanos, não que ele deixou de ser Deus, mas ele não quis agir como Deus, mas como servo, para ser o nosso referencial. Então ele foi fiel, se colocou na forma de servo, em um corpo humano, e como humano ele foi fiel, ele não cedeu na tentação. Satanás o tentou, e não só nesse momento, mas usou pessoas também para afrontá-lo, mas ele não pecou. Então ele é o nosso referencial de fidelidade, daquele que vai até o fim. E a gente já viu nessas outras terças-feiras passadas que ele tinha a palavra. Então a palavra, ela precisa ser tudo para nós, porque a palavra era tudo para ele. Então a palavra deve ser tudo para nós. Se a palavra de Deus não for tudo para nós, nós não vamos conseguir viver de acordo como o Senhor quer que nós vivamos. Para nós vivermos de acordo com o Senhor, como o Senhor quer que nós vivamos, a palavra de Deus precisa ser tudo para nós, porque a palavra de Deus só vai se tornar eficaz em nossa vida a partir do momento que ela se tornar a nossa própria vida. Essencial para a nossa própria vida. E eu vou repetir, a palavra de Deus, ela só vai ser, ela só será precisa para nós, eficaz na nossa vida, terá eficácia quando sair da nossa boca, ou proferida, quando nós estivermos orando, cantando, a partir do momento que ela se tornar a nossa própria vida. Ela tem que fazer parte, a palavra de Deus precisa fazer parte de nós, como o nosso coração, como os nossos pulmões, como o ar que nós respiramos. Ela precisa ser mais importante para nós do que o YouTube, do que as redes sociais, do que as plataformas digitais, do que o ouro, do que a prata, do que qualquer coisa nesse mundo, do que os partidos políticos. Quando vem as eleições, os irmãos se dividem, já perceberam isso? Daqui a pouco vai começar, o ano que vem vai ter irmãos de partido A, partido B, partido C, daqui a pouco estão se degladiando, os caras ganham, e depois aparece só daqui a 2 anos de novo, e os irmãos ficam por aí. Vimos isso acontecendo o ano passado, porque as pessoas, elas vivem, elas se doam pelos seus ídolos, elas acreditam naquilo que os marqueteiros elaboram. O cara contrata uma agência, e os caras daquela agência, eles estudam na arte de manipular a mente das pessoas. Eles trabalham na arte de como fazer um produto que é ruim, que é péssimo, ser o melhor para você. Quem trabalha na área do marketing sabe sobre isso. Isso vocês aprendem na faculdade. Ou fazer com que a pessoa sinta necessidade de comprar aquilo que ela não precisa. E elas compram, ficam endividadas. Você vê um cara com um passado terrível, e de repente se tornou o salvador da pátria. E onde está o cara? Sumiu. Mas conseguiu. Porque a arte, é essa arte que tem de aprisionar mentes, roubar corações, influenciar sentimentos. Então nós temos que ser mais, usar uma palavra, mais apaixonados por Jesus do que o nosso time de futebol. Amém? Pronto. Você tem que ser mais apaixonado por Jesus do que pelo seu time de Fortaleza, pelo seu time de Ceará, do que pelo seu time do Flamengo, do Corinthians, qualquer outro time, do Grêmio, do Internacional. Tem que ser mais, você tem que vibrar mais, você tem que ser infinitamente mais vibrador pelas coisas de Deus, fanático por Jesus, louco por Jesus. Eu vi o vídeo,
Uma mulher, apareceu um vídeo, uma mulher, o marido dela estava no meio daqueles terroristas que invadiram lá Israel no sábado passado, e ele foi para lá no intuito de matar judeus, e ele foi morto, e a notícia chegou que ele tinha sido morto. A esposa dele vai para cima da filha e diz: filha, ele se tornou um mártir. Agora ele, olha lá, filha, e a filha, mãe, porque eles foram convencidos pelo livro deles. Agora, será que isso aqui que tem vida, que é as Sagradas Escrituras, está nos convencendo sobre a eternidade, sobre quem é Jesus e de onde Ele nos tirou, o que Ele fez de nós? Só que eles aprenderam com os primeiros cristãos. A primeira pessoa a se tornar um mártir foi Tiago. Pastor, Jesus foi um mártir. Não, Jesus não foi um mártir, e você olhar para ele, foi aquele que, o grande Salvador. Nós seguimos os seus ensinamentos, a sua palavra, e os outros deram a sua vida por aquilo. Então nós temos que ter essa paixão pela palavra de Deus, amém? Então eu vou repetir aqui: para a palavra de Deus se tornar eficaz na nossa vida, nós temos que estar disposto a dar a vida por ela. Ela tem que ser a nossa própria vida, amém? Então preste atenção em João 8: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. No final, eu li só os últimos 2 versículos, lá de Mateus capítulo 4, quando o Senhor repreende Satanás, e os anjos vêm e os servem. Mas antes dos anjos servi-lo, ele passou por um processo de tentação. Ele foi tentado no deserto. Satanás cheio de estratégias. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser, hoje a gente chega, se não for terça-feira que vem, sobre 10 palavras que a gente aprende dentro daquele contexto, daquela tentação que está ali. Então Jesus diz: o Pai está comigo. Isso é o que importa. Fala comigo: o Pai eterno está comigo. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Pessoas vêm e vão, sim ou não? Amigos, verdadeiros amigos, você conta nos dedos, na palma da mão, quantos dedos você tem. E talvez, em toda a sua vida, pessoas vêm e vão, frustrações aparecem, vêm, machuca, dói, mas uma coisa é certa: fiel é o que me chamou, fiel é o que te chamou. Esse você não deve abrir mão dele, por causa de um namorico, um namorado ou uma namorada que te abandonou e foi embora. Você não vai abrir mão de Jesus Cristo por causa de um noivo ou uma noiva que foi embora. Você não vai abrir mão de Jesus Cristo por causa de uma esposa ou de um esposo que te deixou e foi embora, porque você decidiu viver para Deus e a outra pessoa queria curtir o mundo. Você se apaixonou por você amou a Jesus, apaixonado por Jesus, você não abre mão dele. Ele é fiel a você. Você precisa entender isso. Você está morrendo de amores, quando uma pessoa morrendo de amor é uma hipérbole. Olha aí, eu aprendi uma palavra em português, hipérbole, né? Você está morrendo de amor, então você diz: eu não vivo sem você. Isso é uma hipérbole. Mas você não pode dizer isso para uma pessoa. Como você não vive sem a pessoa? Eu não vivo é sem Deus. Sem Deus eu não posso, eu não vou viver. Eu estou disposto a viver com você até o fim da vida. Estou disposto e quero viver, e que a nossa vida, nosso casamento, nossa união, nossa família seja sempre para a glória de Deus.
Mas a partir do momento em que o relacionamento, ou a família, ou o casamento, tem que negociar com as coisas, negociar a minha fidelidade com Deus, a minha vida com Deus é inegociável. Levanta a tua mão direita e fala: a minha vida com Deus é inegociável. Aleluia.